Eu nunca imaginei que o que parecia ser o começo de uma viagem tranquila se tornaria o pior pesadelo da minha vida. Em um simples e-mail, tudo o que eu pensava ser sólido, tudo o que eu construí ao longo de 13 anos, se desfez diante dos meus olhos. O pedido de divórcio veio de forma fria, seca, sem emoção. Não havia discussões, não havia argumentos. Havia apenas uma frase objetiva, como se fosse um e-mail corporativo, algo distante do que eu imaginava para um momento tão crucial da minha vida. Eu não quero mais estar com você. Já dei entrada no divórcio. Os papéis vão chegar em breve. A mensagem foi curta, mas o impacto foi devastador. Eu estava a milhares de quilômetros de casa, em Paris, a trabalho. Meu marido, Carlos, havia decidido que não queria mais saber de mim. Mas não parou por aí. Ele já havia esvaziado nossas contas conjuntas. Todos os nossos anos de trabalho, nossas economias, nossos planos de futuro, foram transferidos para outra conta. E como se não fosse o suficiente, ele já estava morando com outra mulher, na nossa casa. A casa que eu comprei. A casa que ele dizia que era nossa. Sentada naquele quarto de hotel em Paris, olhei para o e-mail pela segunda vez. Mas dessa vez, as palavras não me faziam mais tremer. Era a raiva que estava crescendo dentro de mim, uma raiva controlada. Porque no fundo, eu sabia que ele não havia me derrotado. Não, ele só havia subestimado a pessoa com quem estava lidando. Mas antes de continuar, eu quero saber de onde você está me ouvindo. Me deixe nos comentários. Vou adorar saber onde minha história está chegando. Vamos seguir adiante, porque o que eu descobri depois de abrir aquele e-mail, bom, isso é o que vai mudar tudo. Eu me chamo Ana Paula, tenho 44 anos, sou engenheira e já trabalho na área há mais de 2 décadas. Meu casamento com Carlos, embora aparentemente feliz, sempre teve suas tensões, mas eu nunca imaginei que ele poderia chegar a esse ponto. Eu sempre fui focada no meu trabalho, nas viagens e, claro, no Carlos, que foi meu companheiro durante todo esse tempo. Eu o conheci em 2010, em um churrasco na casa de uma amiga. Não foi amor à primeira vista, mas algo nele me chamou a atenção. Ele era descontraído, divertido e tinha um jeito muito cativante de falar. Estava terminando a faculdade de administração e, apesar de ser simples, tinha um brilho nos olhos quando falava sobre os seus planos para o futuro. Ele me contou que precisava do emprego de recepcionista no hotel para pagar a faculdade. Era um cara com metas. Aquelas conversas de final de tarde viraram noites inteiras, e meses depois estávamos casados. Os primeiros anos de casamento foram como uma lua de mel. Ele sempre estava ali, perguntando sobre meu trabalho, se interessando pelas minhas viagens e pelos meus projetos de engenharia. Ele dizia que tinha orgulho de mim, mas as coisas mudaram aos poucos de forma muito sutil. Como se ele estivesse começando a me ver menos como a mulher que ele casou, e mais como alguém que estava apenas ocupada demais para estar presente em sua vida. E eu, na minha ingenuidade, tentava encontrar desculpas para os sinais que estavam se acumulando. O afastamento, os comentários sobre eu arrumar um emprego normal, os pequenos gestos de impaciência com minhas viagens e compromissos. Eu tentava ignorar tudo isso, porque, no fundo, eu queria acreditar que ele ainda estava ali, que ele ainda se importava. Mas aos poucos fui me dando conta de que o que antes parecia uma parceria sólida, agora estava se desintegrando. Com o tempo, as pequenas mudanças viraram grandes distâncias. Fins de semana separados, encontros com amigos que eu nunca conhecia, viagens de trabalho onde ele se mostrava cada vez mais ausente, se distanciando de mim, com desculpas que pareciam sempre vazias. Ele começou a se matricular em academias caras, a mudar seu estilo, e a se afastar de tudo o que tínhamos juntos. Eu, por outro lado, continuei com a cabeça nas minhas responsabilidades. Cada viagem de trabalho, cada projeto de engenharia, eu estava crescendo, conquistando o mundo. Mas quando eu voltava, o que encontrava era um homem distante. Alguém que, por mais que eu tentasse compreender, parecia estar se desconectando de mim. Ele dizia que estávamos bem, que não precisava de terapia. Mas eu sentia que estava sendo ignorada. Eu sentia a dor de saber que meu casamento não era mais o que eu achava que era. Quando ele me deu aquele abraço no aeroporto,
A última vez que nos despedimos, eu soube. Algo estava errado. Algo estava quebrado entre nós. Mas eu ignorei. Eu fui embora para a França, focada no trabalho, tentando dar o melhor de mim, ainda acreditando que talvez ao voltar tudo voltaria ao normal. Mal sabia eu que o pior estava por vir. Quando o e-mail chegou, parecia apenas mais um gesto frio de uma pessoa que havia se desconectado completamente de mim. Mas no fundo, ele me fez ver a verdade que eu não queria aceitar. Não foi só o fim do meu casamento. Não foi apenas a traição. Foi o golpe que ele estava tentando me dar. O golpe de esvaziar nossas contas, de levar tudo o que eu tinha conquistado sozinha, de destruir minha confiança. Mas ele não sabia com quem estava lidando. Ele não sabia que eu não sou uma mulher que entra em pânico. Eu sou uma mulher que planeja. E agora, eu tinha um novo plano. Um plano que no final, mostraria que ele havia cometido o erro de subestimar a mulher que eu sou. Eu não ia permitir que ele roubasse minha vida. Não dessa forma. Então fique comigo, porque vou te contar como tudo isso se desenrolou. E como o que parecia ser o fim da minha história foi, na verdade, o começo de uma nova jornada. Agora, mais forte do que nunca. Naquele momento, eu estava tão tomada pela raiva que parecia que eu poderia explodir a qualquer instante. Mas não. Eu sabia que precisava ser mais inteligente que isso. Eu tinha passado 13 anos da minha vida ao lado de Carlos, investido tanto de mim mesma, de minha energia, de minha confiança. Eu não iria permitir que ele me destruísse assim, com um simples e-mail e a traição de tudo que construímos juntos. Não, eu não era uma mulher que se entregava à dor. Eu era uma mulher que planejava, naqueles primeiros minutos, sozinha no quarto de hotel em Paris, com o laptop aberto na minha frente e a mensagem de Carlos ainda visível na tela, a primeira coisa que fiz foi respirar fundo. Parecia que minha mente estava correndo a 1000 por hora, mas minha educação sempre me ensinou a ser calma, a pensar antes de reagir. Lembrei-me de algo que minha mãe sempre me dizia: não deixe que a dor do momento te cegue. Respire e olhe à sua volta. O que você vê pode ser a chave para o seu próximo movimento. Fechei o laptop. Não precisava olhar para aquela mensagem mais uma vez. Eu precisava de clareza, não de raiva. No fundo, eu sabia que ele havia cometido um erro. Ele me subestimou. E se tem algo que eu aprendi ao longo da minha vida, é que ninguém pode me subestimar sem pagar as consequências. Mas o que ele não sabia era que, enquanto ele estava esvaziando nossas contas e levando a nova namorada para nossa casa, eu já havia começado a planejar tudo. O tempo que eu passaria na França não seria um tempo perdido. Pelo contrário, seria o tempo perfeito para eu fazer o que fosse necessário para garantir que ele pagasse o preço pelo que havia feito. O primeiro passo foi, claro, garantir que eu não estivesse completamente desamparada. Lembrei-me de todas as vezes que ele me disse que eu deveria me arrumar um emprego normal, como se minha carreira fosse algo desprezível. Mas minha carreira não era só meu trabalho. Era a minha identidade. A minha vida. Cada projeto de engenharia, cada viagem que fiz para outro lugar, cada novo passo em minha profissão, isso me dava independência. E eu não ia permitir que ele me tirasse isso. Eu sabia que o mais importante naquele momento era a segurança financeira. Eu precisava garantir que, quando tudo se resolvesse, eu não estivesse sem nada. Isso significava começar a mover as coisas. Criar um plano que, se fosse necessário, me permitiria reconstruir minha vida do zero. Liguei para o meu banco. Pedi para eles me darem acesso às contas. Percebi rapidamente que ele já havia feito transferências de valores grandes, e as datas eram claras. Ele havia começado a mover o dinheiro logo depois da minha partida. Mas uma coisa que ele não sabia era que eu tinha guardado cópias de todos os documentos essenciais. A escritura da casa estava apenas no meu nome, graças a um programa especial para profissionais liberais. Eu tinha os papéis que provavam que a casa era minha. Ele não poderia simplesmente pegar aquilo tudo para si. Fui mais longe. Aluguei um pequeno box de armazenamento em um local discreto, do outro lado da cidade. Sabia que ele jamais perceberia. Fui transportando lentamente sem pressa, mas de forma contínua, os bens de valor sentimental. O relógio de ouro da minha avó,
As joias que meu pai me deu, as fotos de família que eram tudo para mim, nada que ele poderia levar ou destruir. Aos poucos, fui afastando tudo que ele tentaria tomar de mim, sem fazer barulho, sem levantar suspeitas. Mas o mais importante foi que, mesmo à distância, eu estava ciente de tudo o que estava acontecendo em nossa casa. Como ele não desconfiava, eu tinha acesso ao sistema de câmeras de segurança da residência. As câmeras estavam configuradas para me enviar vídeos diretamente para o meu celular. Foi assim que descobri que, em minha ausência, ele estava realmente trazendo aquela mulher para viver na nossa casa. Eu vi ela entrando com um sorriso no rosto, vestindo as minhas roupas. Vi ela usando a minha caneca de café. Eu poderia sentir a raiva tomando conta de mim, mas respirei fundo. Ele estava brincando com fogo, e eu estava pronta para dar a resposta certa. Naquela noite, quando Carlos me ligou pela primeira vez depois de mandar aquele e-mail, tentei manter a calma. A voz dele estava fria, sem o calor de antes, como se ele tivesse se livrado de algo que o pesava. Ele perguntou sobre o meu trabalho, como se nada tivesse acontecido, mas eu sabia que ele estava ansioso. Ele estava esperando que eu reagisse. E por um momento, pensei em confrontá-lo, mas algo dentro de mim me disse para esperar. Ele estava cometendo erros, e eu poderia usá-los contra ele mais tarde. Eu queria que ele se aprofundasse ainda mais nesse erro, para que fosse tarde demais quando ele percebesse o que eu estava fazendo. Com o tempo, as ligações ficaram mais espaçadas. A comunicação se tornou mais fria. Quando eu tentava ligar, ele já estava ocupado. Ele não me perguntava mais sobre minha viagem, sobre os meus dias como antes. Mas eu sabia, ele estava tentando se convencer de que estava certo, que estava fazendo o que era melhor para ele, mas eu não seria uma vítima. Não seria. Foi então que, após algumas semanas, o primeiro grande sinal surgiu, uma transferência de quase 50 mil, foi feita da nossa conta conjunta para uma conta que eu não reconhecia. O saldo da conta caiu drasticamente. Eu sabia que ele estava se aproveitando da minha ausência, mas não sabia que ele teria coragem de fazer isso tão rapidamente. Era a hora de agir. Eu não ia mais esperar passivamente. Eu sabia que ele estava preparando algo, mas o que ele não sabia era que eu estava bem mais à frente. Ele me subestimou. Ele pensou que me pegaria desprevenida, mas eu estava pronta. Naquela noite, o que eu fiz foi simplesmente acessar as câmeras de segurança, e o que eu vi me fez o coração parar por um segundo. Carlos e Carol estavam dentro de nossa casa, rindo. Eu sentia um nó na garganta, mas não era dor. Era clareza. Tudo o que eu precisava para agir estava ali à minha frente. E foi isso que me fez perceber. Ele não havia me enganado completamente. Ele havia feito um movimento tão burro, tão visível, que ele não sabia, mas ele estava cavando a própria cova. Agora, ele estava jogando as cartas, e eu já tinha a mão vencedora. O que ele não sabia, e o que ele jamais poderia prever, é que eu não estava mais sozinha nessa batalha. Eu já tinha as peças certas. A guerra estava apenas começando. Eu estava longe de casa. Mas, de certa forma, parecia que minha casa já não era mais a mesma. Cada detalhe daquela casa me parecia agora uma lembrança amarga, um reflexo distorcido do que um dia foi um lar. E enquanto Carlos e Carol brincavam de construir uma vida juntos em meu lugar, a dor dentro de mim estava se transformando em algo mais poderoso. Eu não estava mais sofrendo. Eu estava focada. A verdade é que, ao longo de todos esses anos, aprendi que o mais perigoso não era a dor de ser traída. O mais perigoso era deixar que a raiva e o desespero tomassem conta de mim. Isso, eu sabia, seria o fim. Eu não queria ser uma vítima. Não, eu não estava disposta a ser lembrada como a mulher que foi deixada para trás e derrotada por um homem que achava que me conhecia. Ele se esqueceu de uma coisa. Eu era uma mulher com inteligência, com estratégia, com paciência. Ele achou que poderia me descartar e simplesmente seguir sua vida. Mas não sabia que, enquanto ele se divertia com Carol, eu estava colocando tudo em seu lugar. Eu sabia que Carlos, por mais esperto que fosse, com certeza subestimava a minha capacidade de agir. E foi por isso que, no momento certo, eu decidi agir. Quando vi a transferência de quase 50 mil,
A dor deu lugar a um sentimento de clareza. Não mais sofrimento. Não mais desespero. Agora, ele estava cometendo um erro fatal. Aquele dinheiro era só mais um pedaço de evidência que eu precisava. Ele estava achando que estava no controle, mas estava cavando sua própria cova, e eu estava apenas aguardando o momento de dar o golpe final. Aquele foi o meu ponto de virada. Não ia mais esperar passivamente que ele se destruísse. Eu não sou uma mulher que senta e assiste enquanto o outro tenta tomar tudo o que me pertence. Não, eu sou uma mulher que observa, planeja e, quando chega o momento certo, age. E aquele momento estava se aproximando. A primeira coisa que fiz foi garantir que nada, absolutamente nada que fosse importante para mim, ficasse vulnerável. Eu já havia guardado os documentos e os itens valiosos. Mas o que mais me preocupava agora eram os meus direitos legais sobre a casa e as contas bancárias. Eu precisava de mais provas, algo que mostrasse claramente o que ele estava fazendo. Eu precisava da prova de que ele estava tentando me enganar e tomar posse de tudo o que havíamos construído juntos. A falsificação de documentos, a fraude, isso tudo precisava ser trazido à tona. A solução estava, como sempre, nas entrelinhas. Quando me dei conta, as pistas estavam bem à minha frente. Um dia, ao acessar a conta bancária para verificar as últimas movimentações, encontrei algo ainda mais grave do que as transferências de dinheiro. Fui mais fundo nas transações e encontrei o que parecia ser uma tentativa de refinanciamento da casa. Era um empréstimo que Carlos havia tentado fazer, utilizando um documento com a minha assinatura falsificada. Ele estava tentando pegar um empréstimo usando a nossa casa como garantia. Eu fiquei em choque, mas ao mesmo tempo, uma sensação de poder tomou conta de mim. Ele não só estava tentando roubar meu dinheiro, mas estava tentando me enganar, falsificando a minha assinatura. Isso não podia continuar. Ele estava jogando sujo, mas agora, eu tinha algo que poderia finalmente expô-lo. Ele não estava apenas me traindo. Ele estava tentando destruir tudo o que era meu. Então, eu fiz o que qualquer mulher que soubesse o que estava fazendo faria: busquei ajuda. Liguei para minha advogada de confiança, Laura. Ela era a melhor, e sabia que quando eu estava pedindo ajuda, era porque as coisas estavam sérias. Ela me orientou a agir com calma, a reunir todas as evidências e preparar um caso sólido contra ele. A situação estava se tornando mais grave a cada momento, e a estratégia precisava ser ainda mais bem planejada. Eu tinha que ser cuidadosa, sabia que Carlos estava prestes a fazer um movimento final, e eu tinha que estar à frente de tudo. Eu não ia permitir que ele me roubasse. Nesse ponto, algo em mim se acendeu. Não era mais sobre tristeza ou desespero. Era sobre ação, sobre justiça. Eu estava cansada de ser a vítima. Agora, eu era a mulher que faria ele pagar pelo que fez. E a melhor parte: ele nem imaginava o que estava por vir. O que eu fiz em seguida foi ir até o banco. Eu sabia que ele havia iniciado o processo de refinanciamento com documentos falsificados, e precisava garantir que o banco soubesse da fraude. Fui até lá, entrei em contato com a gerente de conta e mostrei os documentos falsificados. Ela ficou horrorizada com o que viu e imediatamente iniciou a investigação. Carlos não sabia, mas ele tinha acabado de pisar em uma mina terrestre e eu estava pronta para assistir tudo explodir ao seu redor. Mas o jogo estava apenas começando. Eu sabia que as coisas poderiam piorar, e que ele iria tentar me manipular, tentar reverter a situação, fazer com que eu fosse a culpada de alguma forma. Mas eu não era mais aquela mulher que chorava sozinha no canto. Eu estava lutando pela minha vida, pela minha casa, pelo meu futuro. Naquela noite, enquanto eu aguardava uma atualização do banco, recebi uma ligação de Laura. Ela tinha algumas notícias. Carlos havia começado a vender coisas em nossa casa. Ele estava retirando documentos e outros itens que poderiam ser usados contra ele. Ele estava desesperado. E quando ele ficou sabendo que o banco estava investigando a fraude, seu pânico foi ainda mais evidente. Ele estava começando a perceber que não poderia mais esconder seus passos. Agora, era hora de dar o golpe final. Tudo que eu precisava era dar um empurrãozinho para ele se afundar ainda mais.
No momento em que recebi as imagens da câmera de segurança da nossa casa, tudo ficou claro. Carlos e Carol estavam preparando a venda da casa, e Daniel Torres, aquele agente imobiliário, estava envolvido. Eu tinha tudo o que precisava. Eu estava em controle da situação, e ele, com todo o seu engano, estava prestes a cair. A sua própria ganância o faria se destruir. E eu estava prestes a testemunhar tudo isso. Agora era questão de tempo. Eu sabia que o momento estava se aproximando. Carlos não tinha ideia do que estava por vir. Ele havia tentado tudo o que podia para me deixar desamparada. Mas eu estava mais forte do que ele jamais imaginou. O que parecia ser o fim de minha vida estava se transformando na minha maior vitória. A cada dia que passava, mais eu via sua insegurança. Ele estava tentando desesperadamente manter as aparências, tentando convencer Carol de que tudo estava sob controle. Mas eu sabia que ele estava com medo. A verdade estava se aproximando, e a mentira que ele vinha alimentando por meses estava prestes a ser exposta de forma inegável. Eu sabia que o banco estava investigando a fraude. Sabia que Carlos havia começado a vender a nossa casa sem o meu consentimento. E também sabia que ele estava tentando esconder as evidências do seu envolvimento nesse esquema sujo. Mas eu também sabia que, se fosse fazer a coisa certa, precisava ser paciente. Carlos ainda não tinha percebido que eu estava à frente dele. E agora, ele estava prestes a pagar o preço por isso. Foi naquela noite, enquanto eu me sentava sozinha em meu quarto de hotel em Paris, que recebi uma ligação de Laura. O tom dela era calmo, mas havia uma firmeza que só indicava uma coisa: as coisas estavam avançando. O banco havia começado a processar a investigação, e a verdade estava começando a vir à tona. Carlos não só estava tentando falsificar minha assinatura, mas também estava tentando fazer um empréstimo contra a nossa casa sem o meu conhecimento. A sensação que eu tive ao ouvir isso foi de pura satisfação. Eu sabia que tinha planejado tudo meticulosamente. Nada poderia me derrubar. Carlos pensou que estava jogando um jogo inteligente, mas não fazia ideia de que eu estava preparando o jogo final para ele. Ele tinha subestimado a força da mulher que ele pensou que poderia descartar como se nada. Mas eu não sou assim. Laura me informou que havia um ponto crucial em nosso favor. As evidências eram claras e irrefutáveis. O banco havia detectado o refinanciamento fraudulento, e a falsificação da minha assinatura estava em andamento. Agora, era hora de dar um golpe definitivo. Carlos não teria como escapar. Nos dias seguintes, eu decidi que era hora de voltar ao Brasil. Não avisei Carlos de nada. Eu estava em controle total da situação, e não tinha necessidade de avisá-lo. Ele acreditava que eu estava a milhares de quilômetros de distância, distraída com meu trabalho, mas ele estava muito enganado. Eu estava pronta para confrontá-lo da forma que ele jamais imaginaria. Quando cheguei em casa, entrei sem fazer alarde. Fui até o banco e encontrei a gerente que estava lidando com a investigação. Mostrei todos os documentos que havia reunido, as transferências fraudulentas, os papéis de falsificação e o refinanciamento não autorizado. Ela ficou espantada ao perceber a extensão da fraude, e imediatamente começou a trabalhar para congelar o processo de refinanciamento. Mas o mais importante foi o que aconteceu depois. Eu tinha as provas necessárias para expô-lo de forma pública e legal. Carlos havia assinado um acordo de refinanciamento usando minha identidade, tentando vender a casa sem a minha autorização. Ele pensou que seria fácil me ignorar e sair impune, mas ele não contava com o fato de que eu estava 3 passos à frente dele. Com a ajuda da gerente do banco e de Laura, entrei em contato com a Polícia Federal. A investigação se intensificou rapidamente. Eu não queria vingança, eu queria justiça. O que ele havia feito não era apenas uma traição pessoal, era uma fraude, e não ia ficar impune. Durante a investigação ficamos sabendo que Carlos estava, na verdade, envolvido com um esquema maior, envolvendo outras famílias de profissionais que viajam a trabalho como eu. Ele e Carol estavam trabalhando com Daniel Torres, o agente imobiliário, para vender casas fraudulentamente, subtraindo recursos de pessoas como nós.
No momento em que Carlos recebeu a notícia de que a Polícia Federal estava investigando a fraude, ele entrou em pânico. Eu vi isso nos olhos dele, quando ele ligou para mim, tentando disfarçar o medo em sua voz. Ele sabia que seu jogo estava acabado, e que ele havia se envolvido em algo muito maior do que poderia controlar. Mas o mais satisfatório foi o que aconteceu depois. 2 dias depois, a polícia prendeu Daniel Torres, o agente imobiliário, e Carol. Eles foram levados em custódia, e as evidências contra eles eram irrefutáveis. Carlos tentou se distanciar de toda a situação, alegando que ele estava sendo manipulado por Carol, mas a verdade estava à mostra. Ele não tinha mais para onde correr. Carlos fez um acordo com a polícia, aceitando devolver todos os valores roubados e confessando a falsificação dos documentos. A casa, que ele achava que seria vendida sem o meu consentimento, foi devolvida a mim, e ele perdeu qualquer direito sobre ela. No final, ele não só perdeu o que pensou que era seu, como também se viu afastado de sua liberdade. Carol, sua amante, foi sentenciada a 8 anos de prisão por fraude e conspiração, e Daniel Torres recebeu uma pena de 12 anos por envolvimento em fraude e roubo de identidade. Eu não precisei de vingança, porque a justiça fez o seu trabalho. Carlos, que uma vez foi meu parceiro, agora era um homem sozinho, sem nada. Eu havia recuperado tudo o que era meu por direito: minha casa, minha dignidade, minha liberdade e, mais importante, minha paz. Eu estava de volta ao controle da minha vida, e nada, nada mais, poderia me impedir de seguir em frente. Eu nunca imaginei que minha vida tomaria esse rumo. Do momento em que Carlos me enviou aquele e-mail, meu mundo virou de cabeça para baixo. Eu me vi em um lugar que nunca imaginei estar, no meio de uma traição tão profunda que me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre ele, sobre mim, sobre o que era possível suportar. Mas, no fim das contas, talvez fosse isso que eu precisasse: o empurrão que me fez enxergar quem eu realmente sou, e o que sou capaz de fazer quando me recuso a ser uma vítima. Por tanto tempo, achei que o fim do meu casamento seria o fim da minha felicidade, que essa separação me definisse. A dor de ser traída, de ser deixada para trás, me fez duvidar de tudo. Eu, que sempre fui tão focada em minha carreira e em meu futuro, me vi tomada pela incerteza, pela perda de algo que parecia sólido. Carlos foi uma parte significativa da minha vida, da minha história. Quando ele se foi, uma parte de mim também foi. Mas o que eu não sabia era que eu estava apenas começando a entender minha própria força. A verdade é que, no momento em que tomei a decisão de agir, comecei a entender que ninguém pode te tirar o que é seu, a não ser que você permita. Eu permiti, por um tempo, que ele me fizesse acreditar que minha vida, meu trabalho e tudo o que eu havia construído não significavam nada. Mas o que ele não sabia era que eu nunca fui fraca. Eu só estava esperando o momento certo para agir. Hoje, eu olho para trás e vejo como tudo aconteceu de uma maneira que, embora dolorosa, me fortaleceu. Eu recuperei minha casa, minha dignidade e, mais importante, minha paz de espírito. Carlos se foi. Carol se foi. Daniel Torres se foi. Eles pagaram o preço pelas escolhas que fizeram. Não porque eu quisesse vingança, mas porque o que é certo precisa ser feito. E a justiça, mesmo que demore, sempre prevalece. Eu nunca precisei de vingança. Eu não queria ver Carlos arruinado. Não era isso que me movia. Mas eu sabia que ele precisava enfrentar as consequências das suas ações. E eu estava decidida a garantir que ele pagasse por tudo o que fez. O que ele tentou me tirar não era dele. Ele tentou destruir o que era meu por direito, minha casa, minha vida, meus sonhos. E no final, foi isso que ele perdeu. Ele perdeu tudo. E eu não precisei forçar sua queda. Ela foi construída pelas próprias escolhas que ele fez. Quando olho para a vida que estou reconstruindo agora, vejo quão importante é confiar em si mesma, mesmo quando o mundo ao seu redor parece desmoronar. As coisas podem se perder, as pessoas podem te trair, mas sua força interior, seu poder de recomeço, isso ninguém pode tirar de você, isso é só seu. E no final,
É tudo o que você realmente precisa para seguir em frente. Eu encontrei uma nova paz. Não era o tipo de paz que você encontra quando as coisas são fáceis, mas a paz que vem com a vitória sobre os próprios medos e inseguranças. A vida que estou construindo agora é mais simples, mas é genuína. Fui morar em uma cabana pequena em uma cidade do interior de Minas Gerais. Aqui, onde o tempo passa mais devagar, onde eu finalmente posso respirar e estar em paz com a minha própria companhia. E ao olhar para a minha nova vida, para o meu novo caminho, percebo que talvez toda essa dor tenha sido necessária para me transformar na mulher que sou hoje. Eu nunca pensei que iria encontrar felicidade fora da minha carreira, fora de um casamento. Eu pensei que o sucesso e a felicidade estavam em construir uma família e em viver em um lar perfeito. Mas o que aprendi, e o que mais me tocou ao longo de tudo isso, é que a verdadeira felicidade não vem de outra pessoa ou de um lugar. Ela vem de dentro. Ela vem de saber quem você é, de reconhecer sua própria força, de ter a coragem de recomeçar mesmo quando tudo ao seu redor diz para você desistir. Claro, às vezes ainda tenho dias difíceis. A dor de ver meu casamento desfeito, as memórias daquilo que foi perdido, não desaparecem de imediato. Mas com o tempo, eu aprendi a olhar para o futuro, para o que ainda está por vir, porque no fim, a única coisa que eu posso controlar é como eu respondo aos desafios da vida. E a única coisa que sei com certeza é que a cada passo, a cada decisão, eu estou mais próxima de ser a pessoa que sempre quis ser. E não há mais nada que me pareça mais importante do que isso. Eu me lembro de uma noite, algumas semanas após tudo ter terminado, quando estava sentada no meu pequeno jardim, ouvindo o som do riacho que passava atrás da cabana. Eu pensei nas coisas que perdi, nas coisas que nunca mais seriam as mesmas, mas também pensei no quanto ganhei, a liberdade de ser eu mesma, a tranquilidade de viver de acordo com minhas próprias regras. E foi ali, naquele silêncio tranquilo, que percebi algo muito importante. Eu estava bem, eu estava inteira, eu estava em paz. Eu recebi uma carta recentemente, de uma mulher de outra cidade, que teve sua casa quase destruída da mesma maneira que a minha, por pessoas como Carlos e Carol. Ela escreveu me dizendo que, graças à minha coragem e ao meu caso, ela conseguiu evitar que o mesmo golpe fosse aplicado nela. Ela me agradeceu por lutar, por não desistir, e de alguma forma, inspirá-la a fazer o mesmo. Eu nunca imaginei que minha história pudesse ajudar alguém, mas quando eu li aquelas palavras, percebi que a dor que passei teve um propósito muito maior do que eu imaginava. Eu compartilhei minha história com você para mostrar que, não importa o quão difícil a vida se torne, sempre há uma forma de se reerguer. Você tem mais força do que imagina. E quando se trata de lutar pelo que é seu, lembre-se, não existe força maior do que a força de uma mulher decidida a não se deixar destruir. Porque se você persistir, se você continuar a lutar, um dia, você vai olhar para trás e ver o quão longe chegou. E isso será a verdadeira vitória. Agora, quero saber de você, o que você acha da minha história? Você já passou por algo parecido ou conhece alguém que passou por uma situação assim? Eu adoraria saber sua opinião. Deixe um comentário aqui embaixo me dizendo o que você pensa. E se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para ouvir mais histórias de superação e força. Porque juntos podemos nos inspirar uns aos outros e lembrar que somos mais fortes do que pensamos. Lembre-se, sempre haverá algo além do que você pode ver agora. Nunca perca a esperança. O melhor ainda está por vir. E a sua jornada para a liberdade começa com o primeiro passo.